Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de equações trigonométricas simples. Vem comigo que eu já vou te mostrar o primeiro caso. O primeiro caso é esse aqui, ó, toda equação desse tipo, seno de x igual a A. Uma equação trigonométrica é uma equação que usa uma das razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, ou outras. A gente vai se ater aqui apenas seno, cosseno e tangente nessa aula, e que a incógnita esteja dentro da razão trigonométrica. No caso aqui, x é incógnita, seno de x igual a A. Então, toda equação desse tipo se resolve observando a circunferência trigonométrica. A gente tem que ter aqui uma visão geométrica bem apurada para entender o que está acontecendo. Olha para cá. Se seno de x é igual a A, você olha aqui para o eixo dos senos. No caso aqui, nosso A é genérico. Eu marquei ele aqui na parte de cima do eixo, mas ele poderia estar em qualquer lugar do eixo entre menos 1 e 1, né? Lembrando que aqui os extremos, né, para seno são menos 1 e lá em cima 1. Tudo bem? Então esse A está posicionado, né? De menos 1 até 1 pode ser qualquer valor aqui. E aí eu peguei um valor aqui na parte de cima do eixo, tudo bem? Então, se seno de x é igual a A, existirão aqui dois arcos, um no primeiro quadrante, outro no segundo quadrante, que terão o seno igual a A. Né? Se aqui eu tenho um caso genérico, eu chamei aqui o arco que tem seno igual a A de alfa. No caso de ter seno de alfa igual a A, quer dizer então que x é igual a alfa ou os seus arcos côngruos, né? Porque aqui essa extremidade representa alfa na primeira determinação positiva, mas se eu penso nos arcos côngruos a alfa, eu tenho que pensar em alfa mais 2kπ, tal que k seja inteiro. Se você não conhece esse tema, arcos côngruos, dá uma olhadinha no card que está aqui em cima. Volta nessa aula para você entender do que eu estou falando. Mas voltando aqui, x pode ser igual a alfa mais 2kπ, tal que k é inteiro, ou ainda teremos um outro arco no segundo quadrante que tem o mesmo seno, tudo bem? Esse arco, repara direitinho, ele é π menos alfa, porque π é meia volta menos alfa, porque esse arco aqui, né, de π até esse ponto tem que ter a mesma abertura de alfa, tudo bem? Então aqui é π menos alfa também tem seno igual a A. Logo, outros arcos que têm seno igual a A são esses aqui, ó, π menos alfa e os seus côngruos, mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros. Portanto, a solução desse tipo de equação fica assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é igual a alfa mais 2kπ, ou ainda x é igual a π menos alfa mais 2kπ, tal que k pertença aos inteiros. Fica grandão assim mesmo, não tem problema. Né? Essa é a solução desse tipo de equação. Daqui a pouquinho eu vou olhar uns exemplos e você vai entender melhor. Mas agora vamos dar uma olhada em outro tipo de equação, trocando apenas o seno pelo cosseno. Vem comigo. Segundo tipo, então, de equação trigonométrica simples é a equação cosseno de x igual a A, pessoal. Então olha para cá, eixo dos cossenos. Eu tenho um determinado valor aqui de A que pode ir de menos 1 até 1, né? Eu pego aqui um à direita do eixo, não tem problema, poderia estar em qualquer lugar. O fato é que se eu tenho um valor aqui para cosseno, existe um arco no primeiro quadrante que tem esse cosseno e existirá um arco aqui no quarto quadrante que também tem esse valor de cosseno. Bem, se o do primeiro quadrante é alfa, quer dizer que x é igual a alfa ou os seus côngruos, mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros. Ou ainda, esse do quarto quadrante, repara, se daqui para lá é alfa, daqui para cá eu tenho menos alfa. Né? Então eu posso escrever esse arco aqui como menos alfa mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros. Logo, o meu conjunto de solução ficaria como? X pertence aos reais, tal que x é igual mais ou menos alfa mais 2kπ. Né? A gente condensou esses dois resultados aqui com o mais ou menos, ok? Mais ou menos alfa mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros. Então, esse tipo de equação, basta observar a circunferência trigonométrica por essa ótica de termos um arco que estará na parte de cima, né, da circunferência e outro que estará na parte de baixo. Repara que se esse A, né, está à esquerda do eixo, eu teria um alfa aqui em cima, menos alfa estaria aqui no terceiro quadrante, eu teria no segundo e no terceiro quadrante. Mas a dinâmica não muda, a dinâmica é exatamente essa.
Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então para o nosso terceiro e último tipo de equação. Vem comigo. Terceiro e último tipo de equação que a gente vai olhar hoje, pessoal. Tangente de x igual a A. Está aqui o eixo das tangentes agora. Se eu tenho um valor de A, eu tenho aqui, né, olhando para A na parte de cima do eixo das tangentes, o A poderia ir de menos infinito a mais infinito. Eu teria aqui um arco no primeiro e outro lá no terceiro quadrante. Se o do primeiro quadrante é alfa, repara que esse do terceiro ele é π mais alfa. Pensa isso aqui nesse traçado verde como se fosse uma gangorra, ok? Quer dizer que se de 0 para cá eu tenho alfa, de π para cá eu tenho alfa também, ou seja, π mais alfa. Então as duas soluções possíveis, né, ou na verdade os dois grupos de solução possíveis seriam esses aqui. X é igual a alfa mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros, eu tenho que contar com alfa e todos os seus congruos. Ou x é igual a π mais alfa mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros, que é π mais alfa e todos os seus congruos. O fato é que esses dois grupos podem ser escritos de uma maneira só. Eu posso escrever a solução assim, ó. X pertence aos reais, tal que x é igual a alfa mais kπ, tal que k pertence aos inteiros. Pensa comigo, se k é 0, eu tenho exatamente quem? Alfa. Se k é 1, eu tenho alfa mais π, que é esse arco aqui. E assim por diante. Se k é igual a 2, eu tenho alfa mais 2π, né, que volta aqui, e assim vai continuar. Ou seja, para cada valor de k, ou eu tenho esse ou eu tenho aquele arco, porque repara que de um para outro basta somar π, você sempre volta para um deles, ou subtrair π, né, porque aqui o k pode ser negativo, e eu volto para um deles. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma olhada nos exemplos. Vem comigo que eu vou te mostrar alguns exemplos para a gente terminar essa aula e você entender direitinho como aplica isso aqui. Vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo, então. Você tem aqui, ó, seno de x igual a menos 1/2. Olhando para o eixo dos senos, menos 1/2 está aqui. Os arcos que têm seno igual a menos 1/2 são aqui, ó, 210 e 330. Ou ainda, 7π sobre 6 ou 11π sobre 6. Então, como é que fica o conjunto solução dessa equação? Fica assim, ó, conjunto solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a 7π sobre 6 mais os congruos, né, 2kπ, ou x é igual a 11π sobre 6 mais os congruos, tal que k pertença aos inteiros. Então tá aí, pessoal, solução do exemplo 1. A do seno fica mais compridinha, porque você tem que colocar os dois grupos de arcos côngruos aqui. Vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo? Vem comigo. Exemplo 2, então, pessoal. Cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Está aqui, ó. No eixo dos cossenos, se você olha para menos raiz de 2 sobre 2, você tem 3π sobre 4 e 5π sobre 4, os arcos que dão esse valor de cosseno. Portanto, como é que eu escrevo aqui a solução? A solução é igual a x pertence aos reais, tal que eu poderia colocar os dois, 3π sobre 4 mais seus congruos e 5π sobre 4 mais seus congruos. Mas lembre de um detalhe, 5π sobre 4 é exatamente a mesma coisa que quem? Menos 3π sobre 4. Repara que se você sai desse ponto e anda 3π sobre 4, você para aqui, mas se você anda menos 3π sobre 4, você tem exatamente a mesma extremidade de 5π sobre 4. Logo, a solução pode ser escrita como x igual a mais ou menos 3π sobre 4 mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros. Tá aí exemplo 2, pessoal. Bora para o próximo exemplo? Terceiro exemplo, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Tangente de x igual a raiz de 3. Se a tangente de x é igual a raiz de 3, você já sabe, né? Qual é o valor do arco que tem a tangente igual a raiz de 3? 60 graus, né? Passando para radiano, π sobre 3. Né? Π sobre 3, ou lá no terceiro quadrante, 4π sobre 3. Fica fácil então, pessoal. Repara aqui, ó, a solução dessa equação é x pertence aos reais, tal que x é igual a quem? π sobre 3 mais kπ, tal que k pertence aos inteiros. Lembra lá da teoria, né? Você vai pegar a primeira determinação positiva aqui do primeiro arco
e vai somar κ que você já encontra todos os outros. Por exemplo, π sobre 3. Se k igual a 1, vai ficar π sobre 3 mais π. Né? Esse cara mais π vai dar 4π sobre 3. 4π sobre 3 mais π volta para aqui, né? Na segunda volta e assim por diante. Então tá aí, pessoal. Solução do exemplo 3. Quarto exemplo, pessoal. Olha esse tipo de equação aqui. 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 igual a 0. Ué, Everton, você não disse que eram equações trigonométricas simples? Sim, mas esse é um caso de equação trigonométrica simples e você vai perceber. Eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou usar, no lugar do cosseno de x, eu vou chamar ele de y, né? Vamos colocar aqui do lado. Ó. Se y é igual a cosseno de x, como que eu reescrevo essa equação? No lugar do cosseno, eu coloco y. Então, eu vou ficar com 2 vezes y ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. Essa equação você conhece. É uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Bora resolver ela. Delta aqui, né? Vai ficar como? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é igual a 1 mais 8, que é igual a 9. Portanto, y é igual a menos o b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Tá aqui então, pessoal. A gente já chegou nesse ponto que é o ponto mais importante pra gente. Fica assim, ó. Isso vai dar 1 mais ou menos 3 sobre 4. Ou seja, eu tenho 2 possíveis resultados aqui para o nosso y. Ou y é igual a 4 por 4, que é 1, ou y é igual a menos 2 por 4, que você pode simplificar ainda e você obter menos 1 meio. Então aqui, se y é igual a 1 ou y é igual a menos 1 meio, repare que agora sim eu tenho as minhas equações trigonométricas. Ó. O cosseno de x pode ser igual a 1 ou o cosseno de x pode ser igual a menos meio. Viu aí? Equações trigonométricas simples. Então, a gente cai nesse caso aqui. Ó. Vamos botar aqui do lado. Ó. Primeiro caso, cosseno de x é igual a 1. Segundo caso, cosseno de x é igual a menos 1 meio. Bem, se o cosseno de x é igual a 1, aí eu tenho que olhar lá na circunferência trigonométrica e pensar. Vamos fazer um rascunho aqui da circunferência trigonométrica? Ó. Fica algo assim, ó. Pensa comigo, circunferência trigonométrica, eixo dos cossenos é esse aqui. Se o cosseno é igual a 1, eu estou falando desse valor aqui. O cosseno é igual a 1 nos arcos que estão nesse ponto e só, né? Apenas nos arcos que estão nesse ponto. Então, o arco dessa extremidade é 0, ok? Mais os seus côngruos. Então, aqui em cima, eu teria x igual a 0 mais 2κ. Eu posso escrever apenas 2κ, tal que k pertence aos inteiros. E aqui embaixo, se cosseno é menos meio, eu estou falando aqui, ó, desse valor aqui. Menos meio, eu tenho um arco aqui no segundo quadrante, e eu terei outro arco aqui no terceiro quadrante. Eu estou falando de 60 graus, que é igual a 2π sobre 3. Ou de 240 graus, ou simplesmente menos 2π sobre 3. Só você lembrar que esse arco aqui, né, ele é um reflexo pelo eixo. Então, a gente escreve aqui x igual a mais ou menos, né, 2π sobre 3 mais 2kπ. Tal que k pertence aos inteiros. Com isso, pessoal, a gente já pode escrever o nosso conjunto de solução. Ó. Vou apagar a circunferência aqui. Vou colocar esse conjunto de solução aqui embaixo. Ó. Portanto, pessoal, fica assim. Ó. Nosso conjunto de solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x é igual a 2kπ, ou x é igual a mais ou menos 2π sobre 3 mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros. Tá aí, pessoal, solução do nosso exemplo 4, viu? Não era tão difícil assim, ó. Pegou a manha? Vamos fazer outro parecido com esse? Vem comigo. Para fechar essa aula, então, pessoal, exemplo 5, eu tenho aqui 2 seno ao quadrado de x menos 5 seno x mais 2 igual a 0. Como é que a gente resolve? Fazendo aquela substituição. Eu vou substituir dessa vez o seno de x por y. Então, a nossa equação fica assim, ó. 2y² menos 5y mais 2 igual a 0. E aí a gente fica com a seguinte situação. Delta.
Muito bem, pessoal, chegamos até aqui, ó. As nossas soluções são 5 mais ou menos 3 sobre 4. Então, as minhas duas soluções possíveis seriam essa aqui, ó. 5 mais 3 dá 8. Então, eu teria y' igual a 8 por 4, que é 2. Ou ainda y duas linhas, que é igual a 5 menos 3 dá 2. 2 quartos é 1 meio. Então, minhas duas soluções possíveis são essa, 2 e 1 meio. E aí, vamos analisar com calma. Ó. Se seno de x é igual a 2, eu tenho um problema, porque seno de nenhum valor dá 2. Lembre-se, o seno está preso no intervalo que vai de menos 1 até 1. Seno de qualquer coisa cai dentro desse intervalo, de menos 1 até 1. Seno de x nunca é igual a 2. Então, daqui não vai sair nada. A outra possibilidade é seno de x é igual a 1 meio. Bem, aí a gente tem que relembrar a circunferência trigonométrica. Olha para cá. Olhando para a circunferência trigonométrica, se o seno de x é igual a 1 meio, está aqui, ó, 1 meio, você tem aqui 30 graus ou 150, né? Melhor dizendo, em radianos você tem π sobre 6 ou 5π sobre 6. Muito bem. A gente consegue finalizar, então, com a solução escrita desse jeito, né? Portanto, a solução dessa equação é x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6, mais os seus arcos côngruos, ou x é igual a 5π sobre 6, mais os seus arcos côngruos, tal que k pertence aos inteiros. Tudo bem, pessoal? Tá aí 5 exemplos de equações trigonométricas, esses dois últimos equações que recaem em equações trigonométricas simples. E a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima aula ou próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!